Salve pessoal, a gente está aqui para mais um podcast do Ibra, o Ibra Talks. Não se esqueçam de se inscrever no Ibra Talks, a gente está sempre pedindo para se inscrever, que é muito importante. E também ativar o sininho, todas as notificações, tudo isso é importante. E outra coisa também, eu já estou falando logo no começo, porque o povo esquece, né? O Cortes do Ibra Talks, também a mesma coisa, se inscrever, ativar o sininho, ativar todas as notificações para receber os nossos vídeos. E a gente hoje está aqui com o Misael Fará, que vai ajudar a gente a conversar com quem é muito importante. É muito legal, vocês vão adorar o bate-papo de hoje, com o Arthur Godoy. O Arthur Godoy, ele é optometrista, ele é consultor óptico e empresário. Vocês vão ver como que vai ser esse papo, é muito bacana. Tudo bom, Arthur? Tudo bem, e vocês? Olá, tudo jóia. Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui. Legal. Essa parte do importante é sua, tá? Ah, tá legal, vai deixar. Eu vou falar do nosso patrocinador primeiro, aí a gente vai começar o nosso bate-papo. O nosso patrocinador é a Editora Vilese. A Editora Vilese tem diversos livros, tem livros de ficção, tem livros de autoajuda, tem livro espírita, inclusive, e tem o livro do Ibra, que é a reabilitação animal, fisioterapia e acupuntura veterinária. Onde que a gente encontra os livros? Misael, onde que a gente encontra os livros do Ibra? Muito importante, nós encontramos na Amazon, vocês têm lá todo o nosso acervo lá, e tem também na loja do Ibra. Bacana. E lembrando, assim, eu sou escritor, né? Então tem os livros científicos, todos os científicos, não, o científico também eu tenho autoria, mas os livros de ficção, livro romance, todos os meus livros estão lá na Amazon, estão na loja do Ibra também, você encontra todos lá. E agora que eu já fiz a minha propaganda, vamos bater papo com o Arthur aqui. Agora sim. Agora sim. O que é importante é ele aqui, viu? Não, eu fico inventando um monte de coisa para fazer. Muito bem, eu gosto de invenção. A verdade é essa. Muito bem. Prazer, uma honra estar aqui com vocês. Me lembra de te dar um livro, eu acabei esquecendo. Se alguém puder trazer um livro Sombra da Alma para a gente dar para o Arthur, acabei esquecendo de trazer aqui. Obrigado, muito obrigado pelo presente. Trouxe também algumas lembrancinhas, alguns mimos para vocês aqui da Ibra Talks. Você é empresário da Ótica Deville? Óticas Deville. Óticas, porque não é uma só. São duas unidades, né? Ah, tá. Isso. E aí você trabalha como optometrista, né? Também, isso. Primeira coisa, eu lembro ontem, quando o Duca falou, não, vem o Arthur, ele é optometrista. A primeira pergunta que eu fiz, o que é um optometrista? Então responde para o pessoal, porque eu já sei o que é. Que medo. Né? Confesso que eu fiquei com medo também. Né? Que é isso? Preciso saber, né? Optometrista. Muito bem. A optometria, na verdade, é um braço também da oftalmologia, né? É uma especialidade onde se estuda grande parte da ótica, mas voltado à parte clínica dos olhos, né? Então, não a ótica, em geral, que a gente conhece, ela confecciona, ela produz os óculos, mas a parte da optometria clínica, né? É onde realiza a medida do grau dos olhos. Né? Então, por exemplo, até então, grande parte da população só conhecia o médico oftalmo. Eu preciso ir ao médico oftalmo, vou ao oftalmo fazer meu exame de vista e tal, né? Mas hoje no sentido de que agora, mas já em torno aí de 20 a 25 anos, a optometria é muito difundida no Brasil, tá? Mas a optometria, ela é muito desenvolvida, por exemplo, na América do Norte, como nos Estados Unidos, no Canadá, fortíssimo. Quem teve oportunidade de viajar para a Europa, por exemplo, como na Espanha, Portugal, Irlanda do Norte e outras, Alemanha, temos optometrista tão importante quanto um médico oftalmologista. Eles participam, inclusive, em alguns países, da cirurgia, auxiliando o médico oftalmo. Então, já estão num nível superior, né? Por exemplo, se você fosse lá auxiliar, como é que você auxiliaria um oftalmo nesse caso? É importante. Eu tive o prazer de participar de mutirão de catarata, né? Então, na verdade, eu como optometrista, eu só observei, né? Então, faz primeiro uma triagem, foi feito pelo SUS, foi uma demanda muito grande. E isso, eu acho que
também gostaria de colocar, o Brasil é rico em oftalmologia. Então, assim, eu sou optometrista, mas posso falar da oftalmologia. A oftalmologia do Brasil é muito rica, né? Nós temos bons oftalmos, toda a tecnologia da oftalmologia no Brasil é riquíssima. Logo, a optometria se beneficia disso também, tá bom? Então, os mutirões de catarata, por exemplo, é feito no Brasil inteiro. E eu acho isso importante, porque a catarata é uma forma de cegueira. Sim. E a população, nem todos têm um convênio médico que possa usar esse recurso. Então, o Brasil assiste a população nesse sentido, nos mutirões. O SUS é sensacional. Quem que opera pelo SUS? O médico que também tem o seu particular. Sim. Tá bem? Verdade. Né? É verdade. Então, né? Então funciona, tá? Então, o optometrista, por exemplo, aqui no Brasil, nem todos os médicos oftalmos entendem a optometria, mas muitos consideram a optometria como uma profissão rica, né? Que acompanha, tá bem? Entendi. Não sei se consegui responder, mas a gente pode, no decorrer, entendendo um pouquinho mais, tá? Dá para entender. E, então, o que é um consultor óptico? Porque eu já perguntei o que é um optometrista, né? Como é que você é um consultor óptico? O legal da consultoria óptica é que é assim, na verdade, hoje a gente fala muito sobre consultoria de roupas e de outras formas, né? Seja de uma maquiadora, né? Então, o consultor óptico, na verdade, ele nasceu atrás do balcão da ótica. Porque você, por exemplo, você usa óculos. Sim. Você vai até uma ótica com uma prescrição ou não. Por exemplo, na minha ótica, eu tenho como gerar uma prescrição para você, porque eu sou optometrista, né? Mas voltado ao balcão óptico e ao consultor óptico, ele é aquele que analisa o seu rosto, ele ajuda você a escolher uma armação correta para o seu rosto versus a lente que você vai usar. Por isso, nós temos uma variedade. Hoje, a fabricante, né, o setor de fabricante de armações, eles estudam tendências, modelos de septo nasal, de têmpora. Então, por exemplo, assim, as pessoas compram um óculos pela internet. Vamos supor que é uma pessoa que tem a têmpora comprida. Aí ela compra uma armação com a haste curta. Vai dar certo? Não vai dar certo. Né? Tem o septo nasal largo e compra uma armação com a ponte fechada. Vai dar certo? Não vai. Hein? Nós temos nariz, né? Eu tenho nariz. Porque tem pessoas... exemplo, o japonês a minha esposa, e o ela negro. Oriental, ela tem dificuldade com óculos. Geralmente tem o nariz um pouquinho mais raso. Sim. Nós temos que entender as raças. Então, o consultor óptico é isso. Ele te atende auxiliando o casting, a escolha da melhor armação, do melhor aro para você. Então, né? vou te contar um negócio, Legal. que eu tive um problema porque eu não fui nas óticas Deville. Eu acredito. Depois você me paga por essa propaganda. Pode deixar. Mas eu tive um problema, eu comprei uma armação, que eu gostei, ficou legal, tudo bem, e eu usava e tinha dor de cabeça. Certo. E não entendia porque eu tinha dor de cabeça. Mas quando eu tirava, estava tudo marcado aqui do lado. Ou seja, ela me apertava a têmpora. Exatamente. Me apertava aqui, nessa região. E eu nem me tocava, mas aí eu olhava no espelho e estava fundo aqui. Na hora que eu colocava era confortável, não estava assim, mas eu sentia como se fosse confortável, mas me dava dor de cabeça. Eu gosto muito e prezo muito e cobro muito, tá? Falo que cobro porque eu tenho que cobrar o meu time, né? O meu staff para isso. Então, como é que funciona? Você procura as óticas Deville, escolhe uma armação junto do meu time, né? Então, perfeito, acertamos os detalhes e tal. Aí nós vamos para as medidas das lentes, né? É feito tomadas de medidas, ou para multifocais, ou que não. Então, é feito centro óptico e tal. São algumas medidas importantes no setor óptico. Mas a entrega é muito importante, Misael e Sidney. É muito importante. A entrega por quê? O óculos, ele vai para um setor de montagem, onde eu desmonto parte dos óculos, faço o recorte das lentes via computador, encaixo as lentes, aí ele vem ali para ser feito a limpeza dos óculos. Mas essa armação, a gente tem que lembrar que ela saiu do estoque. Essa armação, ela pode atender o Arthur, o Misael ou o Sidney. Ela pode atender nossos 3 rostos. Mas para o rosto de cada um tem um ajuste.
Com A certeza. gente estava brincando aqui da questão, né, da orelha mais alta, do septo nasal. Você também falou que tem desbalanceado, Sim. Desbalanceado. Nós não somos uniformes, né? Gostaria. Isso não pode ser falado para mulheres, tá? Ah, é? Elas brigam com a gente. A gente tem tato para isso, tem outras formas, né? Mas a entrega do óculos eu acho que é uma das partes mais ricas. Sim. É a cereja do bolo. É onde você acerta, você alinha, você esquadrinha, você emoldura a armação no rosto do cliente, né? Você finaliza. Então, por exemplo, compre um óculos, leve uma dor de cabeça. É uma promoção, é isso? Não dá certo, né? É uma promoção que eu não gostaria. Não gostaria, né? Não gostaria. Então, mas isso acontece. Então é importante. Claro que pode, às vezes, levar o óculos e ainda ser necessário voltar à casa de óculos, né? Que é a ótica. Óticas Deville, volta para fazer mais ajustes. Isso faz parte. E eu recomendo até que no decorrer do ano, venha pelo menos umas 3 vezes, 4, vem tomar um café nas Óticas Deville, vem fazer ajuste, mesmo você que não fez óculos com a gente. Estamos à disposição. Te contar também mais um problema que eu tive. Com uma ótica grande, bem conhecida, eu fui numa filial, eu fiz o óculos ali e me entregaram o óculos. Só assim, esse daqui é seu óculos, pode ir embora. Aí eu fui embora, fui para casa, coloquei o óculos e o meu é multifocal. E de perto eu não enxergava direito. Aí eu voltei lá e falei, olha, eu não enxergo direito de perto, tá? Não tá legal esse óculos. Você acredita que o cara meio que brigou comigo? Não, porque isso tá certo, você tem que acostumar. Eu falei, mas já faz tempo que eu faço óculos multifocal, eu coloco e saio usando, né? Não, você tem que acostumar. Aí eu peguei a matriz, fui na matriz e falei direto com o dono. Ele pediu 1000 desculpas, ele mexeu em tudo no meu óculos, aí ficou bom. Mas aí ele ajeitou no meu rosto, tava torto, porque é aquela história, uma orelha mais alta que a outra. E não fez direito. É bem isso que você falou. Se tivesse feito o ajuste na hora, eu não ia ter que voltar. Eu não ia perder tempo, eles não iam perder tempo. É muito oportuna essa colocação, tá? Então, assim, isso pode acontecer? Pode. Aconteceu com você. Sim. É ideal que isso aconteça? Não. Não. Porque você comprou uns óculos, é uma prescrição, e você cria uma expectativa e é saúde. Sim. O óculos faz com que eu enxergue. Aí eu levo os óculos para minha casa, para o meu cotidiano, para o meu laboral, e eu não estou conseguindo usar. Então, veja bem, a importância do consultor óptico, novamente. Aí você me perguntou, quem é o consultor óptico? É esse. É esse cara. É esse indivíduo que vai fazer isso daí. que ele tem que entender cada caso, né? Então, por exemplo, multifocais tem ajustes. Com certeza. Quando a lente vem do fabricante, de novo, eu disse, a armação sai de um estoque, você escolheu um aro, tal, é essa armação, ok, código dela, manda para o fabricante, é colocado as lentes multifocais. E quando eu vou entregar, se eu simplesmente ponho numa sacolinha bonitinha, tal, poxa, bacana, mas de nada vale. Por quê? Porque eu não... A sua fica comprometida, né? Exato. Porque, na verdade, não é a sacolinha. É o óculos que você vai falar assim, olha, perfeito. Então, assim, é necessário ajustes e o nome que se dá... eu não estou xingando vocês, tá bom? Chama-se ângulo pantoscópico. Nós temos que... É um nome que eu nunca vou decorar. Nós temos que cuidar para que o óculos tenha uma leve curva, tal como é o nosso frontal, tá bem? E ele deve ter uma leve inclinação, porque tudo isso é calculado pelo fabricante já, a refração da luz e comportamento. Isso vocês nunca ouviram falar numa ótica? Não. Eu duvido. É difícil. Quando você encontra um consultor óptico, quando você encontra um técnico óptico, que gosta e que entende de ótica, porque ótica é física, é comportamento, não é abrir uma ótica ali. Nossa, linda, maravilhosa. Não é isso, gente. Aquela ótica tem um palhaço na frente, dá algodão doce pro meu filho e dá até cervejinha se eu quiser. Não é isso. Essa é a minha opinião. Isso que tem que ser feito, né? Exatamente. É por isso que eu falo da entrega. Sim, acaba perdendo a entrega o propósito, é incrível, né? né? Eu passei por isso e você está certeza. falando, assina embaixo. A entrega é muito importante, porque eu passei por esse problema. E o consultor óptico também eu passei pelo mesmo problema. Ou seja, eu tenho azar quando eu compro óculos. Eu preciso escolher melhor. Vá nas óticas Deville, mas eu digo assim, por exemplo, se tem alguém ouvindo a gente aqui, eu sou lá do Amazonas e eu não tenho óticas Deville no Amazonas. Ainda não tem. Como é que eu faço? Olha, é importante essa informação, tá bem? Quando você vai a uma farmácia,
e se você tiver essa informação e quiser procurar um farmacêutico, porque as farmácias hoje colocam pessoas aptas, sim, mas nem todo mundo lá é farmacêutico. Tem um farmacêutico. Um farmacêutico técnico responsável por aquela unidade, correto? Sim. Também a ótica vem desse mesmo setor. Você sabia disso? Não. Você Acabei sabia de... disso? Sabia. Agora eu sei. Então, quando você... Agora eu então, sei. assim, olha, eu falo isso porque, assim, o meu time está apto a atendê-los. Mas eu sou a retaguarda. Entendi. O Arthur está lá. Eu confiro os óculos e eu ensino o meu staff a conferir os óculos. Mas eu ensino. Ah, eu quero falar com o técnico óptico. Estou aqui. Você pensa que não tem problemas com óculos? Tem. Eu vou dar exemplos. Tem uma amiga, faz óculos com a gente já há 30 anos e eu que sempre faço as prescrições dela. Eu não lembro porque ela passou no convênio dela e fez uma prescrição nova. E ela falou assim, Arthur, viajo para a Europa daqui 10 dias. Dá tempo de fazer meus óculos? Dá. Eu vou passar nas suas óticas, eu que atendo. Mas ela falou assim, vou passar nas suas óticas, vou ver a armação com a sua colaboradora. Pode falar o nome dela aqui? Pode. A Marilda, que é uma querida, uma delas. Né? Claro. E ela foi lá, tal. Ela falou assim, só que a prescrição eu te mando por foto, tá em casa. Então, assim, hoje a gente tem essa logística do smartphone e tal. Facilidade, né? Por que foi necessário? Ela foi até a ótica, ela escolheu um aro para ela. Minha colaboradora fez as medidas com os aparelhos que a gente precisa e ela me mandou a prescrição via WhatsApp. Até aí tudo bem. Mandei confeccionar a lente dela, em 8 dias estava pronta, ela viajava em 10 dias. Quando eu a chamei, ela foi e colocou os óculos e falou assim, Arthur, eu não enxergo nada. Nossa. Ia viajar daqui 2 dias. Isso. E aí entra o consultor. Então veja bem, ó, para você, vou lá. Ela me trouxe uma prescrição de fora. Foi um outro profissional que ele prescreveu como se fosse a receita de um bolo. A ótica faz de acordo com a o especificação, bolo né? Lógico. conforme ali, os ingredientes. Não deu certo. Bom, entra o Arthur em ação. Como eu tenho minha clínica optométrica, eu falei, vem cá, vamos dar uma olhadinha nisso. E realmente eu vi que precisava de uma prescrição diferente. Não tem problema, nas óticas Deville a gente entra com uma ação de erro de prescrição, não importa se é um erro médico ou um erro de optometrista, o meu fabricante troca esse produto para mim e para o meu cliente gratuitamente. Então, assim, isso é importante. Isso é legal, isso é importante, né? lógico que é. Né? Tô no tempo, tá tudo bem com vocês? Não, eu olhei aqui que tá chegando um recado aqui, normalmente eu olho para ver se é coisa importante, tá bem. Mas fica tranquilo. Então é isso, a importância do papel do consultor óptico. Sem dúvida. Então, você procurar no seu bairro, na sua cidade, óticas... Quando eu falo conceituada, não é aquela que te dá algodão doce, que tem o palhaço. Procure um técnico. Procure. Sim. Hoje nós temos o Google, nós temos a internet que nos dá muita informação de especificação, inclusive. Sim. De especificação. Com certeza. Então, assim, faça anotações, vá. Você sabe que muitos técnicos ou tem óticas que você vai lá e fala assim, olha que bacana. Você chega lá na ótica e fala assim, quero falar com o ótico técnico. Ele treme de medo. Que será que eu fiz? Será que eu quebrei algum vaso? Será que eu fiz? Entende isso? Não, gente, faz parte. Né? É que vai muito além da estética, né? Olha, aí você fala com o consultor óptico assim, olha, você é o consultor óptico? Sou. Olha, pesquisei essa lente, vi que essa lente aqui, tal. O cara fala assim, nossa, ele entende. Esses caras têm medo. Não. Hoje nós vivemos um mundo globalizado, todo mundo tem acesso. O que você tem que pegar aí, né? Ou já pega no caminho aí e fala assim, olha, que bacana, olha, esse produto realmente é assim, assado, ou eu tenho um melhor, ou isso não atende você. É orientação. Com certeza. Né? Com certeza. Eu acho que é isso. Deixa eu te falar uma coisa, que eu sempre falo pro Misael, quando a gente termina aqui, eu falo, gente, a melhor coisa que eu fiz foi esse podcast, porque a gente aprende muita coisa. Demais. E eu tô aprendendo coisa pra caramba, Rico agora de que assim, eu não acho imaginava. Quando a gente conversa, porque, por exemplo, estou conversando com você, optometrista, a parte de empresário já vai dar para conversar de igual para igual, que eu sou louco que nem você. Vou aprender com você. Mas a parte de consultor, consultor? Desculpa. Consultor ótico. Ótico. Você viu como minha memória é boa, né? Chama trava-língua, né? Eu tenho um amigo, né, que é da cultura, ele fala assim, Arthur, vamos lá, trava-língua. E você está falando coisas que eu nunca imaginei.
Eu nunca imaginei. Para mim, quando eu peguei aquele óculos que não foi feito o ajuste, eu achava que estava tudo certo. Se fosse hoje, eu já ia falar, você não vai ajustar, não? Você não vai fazer o ajuste? Agora você já tem conhecimento para poder, com autoridade, cobrar de um profissional. Sim, com certeza. Né? Falar, olha, eu acredito que é possível. Né? Porque o que acontece? Os nossos olhos são quem conduzem a imagem ao cérebro. Sim. Ele é o condutor de imagem. Se eu percebo lá na minha clínica que os dois olhos têm acuidade visual, a acuidade visual é o quanto ele enxerga. Então, assim, qualitativo e quantitativo, eles enxergam a mesma qualidade, mandam comando 100%, alcançam 100%, então, assim, mandam mensagem, se cruzam, depois chega lá no córtex visual que é aqui atrás, que é o 3D humano. Muitos profissionais, sejam médico oftalmo e optometrista, não marcam na sua receita o quanto você enxerga. Você sabia disso? Eu nunca vi. Não. E por que eu quero deixar isso claro? Quando eu faço óculos, então, por exemplo, assim, você chegou numa ótica, vamos supor que esse olho você enxergue 100% e esse 30%. Mas você só percebeu lá, mas não foi avisado. E a gente também não tem que saber tudo, certo? Com certeza. Você vai lá e faz os seus óculos na ótica. Quando você vai buscar os seus óculos e você põe, algumas pessoas falam assim, olha, esse olho eu estou enxergando bem, esse aqui não enxerga, olha, tá ruim. Mas se o médico oftalmo ou o optometrista tivesse marcado, qualificado os seus olhos na prescrição, é uma obrigação que o consultor óptico, que o balcão óptico entende e fala assim, olha, esse olho tem um alcance de 100%, esse não tem. Mas na binocularidade você tem 100%. Exemplo. Outra questão, que é muito importante. Muitas receitas chegam para mim e como eu sou da área clínica de lentes de contato, eu cuido de ceratocone, eu cuido de outros casos, é importante que eu entenda o quanto esse indivíduo enxerga. Por isso que muitas vezes eles vêm com uma prescrição, mas eu bonifico isso. E eu atendo novamente, faço a aferição, a medição novamente do quanto esse indivíduo enxerga, para eu poder propor e explicar o resultado que ele terá com o produto óptico. Isso não te dá problema com o oftalmo? Se veio de um oftalmo, por exemplo, não acontece do oftalmo falar, não vou mais mandar nele que ele se intrometeu? Que na verdade você não está se intrometendo, você está ajudando. Mas ele pode eu acho que pensar, tem duas tá formas de enxergar. Tem duas formas de enxergar. Primeiro, claro, respeitar um carimbo, seja de CRM ou seja de CRO. Tem que respeitar esse carimbo. Então, quando eu percebo que é necessário a minha intervenção, eu mostro para a pessoa, olha, com essa prescrição você vai ter essa forma de enxergar, porém, não é isso. Isso quando acontece, não é sempre, tá bem? Sim. Agora, é necessário que eu como profissional, eu também tenho autoridade para olhar se aquilo está certo, porque afinal de contas, se você me procurou e sou eu quem vou fazer os seus óculos, mas veja bem, eu não fico atendendo todo mundo, peraí, deixa eu ver sua receita aqui, ver se está certo. Não faço isso. Eu contei casos isolados que aconteceram. Tá bem? Entendi. Por sorte, eu tenho 30 anos de bagagem. Respeito todos os médicos oftalmologistas, tal como optometristas, e muitos me conhecem. Né? Então, não, passar por cima de um trabalho, nunca. Não, eu não estou falando de você passar por cima, dele achar que você passou. Porque, assim, isso acontece na veterinária direto. Por exemplo, vai num veterinário, depois vai no outro, aí o cliente fala mal daquele primeiro. Né? E pode, por exemplo, o cliente... E falar mal é assim, a gente nunca... O certo é a gente nunca dar corda para o cliente num caso desse, que não sabe o que aconteceu lá, não estava lá, né? Agora, por exemplo, que nem você pega a receita, você vê um problema e aí você fala, olha, tem esse problema, tal, a gente corrige aqui e tal, e corrige para a pessoa. Pode ser que a pessoa fique irritada e volte lá no médico e fala, olha, você fez tudo errado, ele acertou. Aí te colocou numa situação terrível. Já aconteceu assim, mas... Bom, primeiro, é importante que assim, diferente de muitas óticas, e a gente sabe que existe esse conchavo, tá? Isso é realidade. Eu não dependo de nenhum profissional. Né? Eu tenho uma bagagem de 30 anos, eu tenho uma história de 30 anos. Não vai ter problema. Eu não tenho esse problema, eu não sofro isso. Né?
eu sou reconhecido pelo meu conselho, eu sou reconhecido até por vereadores da minha região, porque eu faço trabalhos. Entendi. Eu tenho uma história. Aham. Ponto. Mas já aconteceu, por exemplo, de novo. Então, você atende a receita que veio de fora, seja de quem for, não precisa ser do médico. Pode ser de um optometrista. Sei. E vamos supor que eu fiz os seus óculos e você falou, não tá legal. Uhum. Foi a primeira informação que eu recebi. Eu recebi uma receita, eu fiz os seus óculos, entreguei e você falou, não tá legal. Aí entra uma segunda parte minha, que é a parte clínica. Eu vou até a minha clínica, coloco o grau que indicaram, que prescreveram para você e eu vou aferir. Se eu observo que existe uma prescrição melhor, eu mostro para você. E mostro com propriedade e tento dizer, olha, é possível arrumar. Você quer que eu arrume? Então, existe uma interação. Entendi. Você quer que eu arrume? Eu quero. Então, se falar quer, então eu faço uma prescrição minha, aí aquela já não está valendo mais. Tá dando Mas eu tenho consentimento, que guardar aquilo, que aquilo é um documento. Sim. Passo para o fabricante o documento errado e o meu, no caso, novo. Ou que ela volte no profissional e fala, olha, não tá legal. E esse profissional, de repente, fala, tá, vamos rever. Conserta, né? Maioria dos profissionais, médico ou mais médico, e alguns optometristas, eles não querem rever receita. É isso. Como se você fosse... não é questionar, falar, não está dando certo. Você pode rever. Porque a refração... Eu vou dar exemplos, tá? Que isso é importante, tá bem? Isso é importante e eu lido com isso, inclusive ensino as pessoas. O indivíduo diabético. Você pergunta para... a anamnese. Você pergunta... Então, eu tô entrando como clínico agora, tá? Sim. O indivíduo diabético, você pergunta para ele assim, sua pressão arterial, como é que é? Não, tranquilo. Tá bem. 12/8. Tá bom. E você é diabético? Eu sou. Há quantos anos? 15 anos. Tá bom. Você afere seu décimo todo dia? Não. Quando foi a última vez? Não lembro. E aí? Complica. Como é que tá a glicemia desse cara? Eu não atendo. Vou te dizer por quê. É importante que eu oriente, eu sou orientador. Então eu falo assim, olha, você mora em que bairro? Eu moro em Santana, eu moro no Lausanne, eu moro no bairro do Limão, eu moro em Casa Verde. Faz o seguinte, vá até uma unidade da UBS, como é que chama? É UBS, UPA, é isso? Não sei, tal. vai mudar o nome toda hora. Faz a aferição da pressão, veja a sua glicemia e me traz. Trouxe, eu oriento, falo, tá tudo bem, tá mediana. Mas tem pessoas que, por exemplo, e não cuida, não toma nem os remedinhos. Mas por que eu tô falando isso? Seja qual profissional for, ele faz uma refração hoje do seu olho com a diabetes lá em 350. Aí, na entrega dos óculos, depois de uma semana, 7 dias, 8 dias, ele tomou o remedinho aquela semana e a glicemia desceu para 120. Esse óculos vai dar errado. Sério? Vai dar errado. Olha Por quê? isso. Eu não sabia que Eu também não fazia Porque ideia. naquele dia ele estava com caramba. excesso de açúcar no sangue e foi feita uma refração. E o olho, ele sofre muito Nossa, eu com não isso. sabia que interferia tanto, não. Então, veja bem, são orientações que, de novo, não é só consultoria ótica para os óculos. Entendi. Essa consultoria clínica para eu poder entregar o meu melhor para você. Olha isso. Então Nossa, veja eu bem, não imaginava. é onde eu queria entrar. Imaginava. Tomem cuidado com essa questão do exame gratuito. Entre aqui e ganhe um óculos de sol, mais isso. Perto de casa tem uma. Então, Perto de casa tem uma. mas São Paulo, Brasil tá bombardeado disso. Que o exame é gratuito e a armação por R$40. Óculos por R$40. E para arrumar, tá? Existe uma diferença entre exame grátis, porque grátis o nome já diz. Se você adentrar uma clínica e falar que é grátis, você pode falar, eu vou levar. E se falarem que não vão te dar, isso dá caso de polícia. Sim, porque já estão Isso é falando proibido. que é grátis. Isso é proibido por lei. Tá bem? Então, veja bem, eu tenho minha clínica, eu atendo, eu tenho valores, eu tenho tabela de preço. Tá bem? Então, por exemplo, eu não prendo ninguém, não existe isso. Ótica que prende pessoas. Eu sou contra. Tá bem? Então, as pessoas vão lá, me procuram como profissional optométrico.
O exame está aqui, custa tanto, é orientado, custa tanto. Quero fazer óculos com você. Você vai ver que tem diferença. Quero fazer óculos com você, sem problemas. Existe o preço de uma armação, existe o preço das lentes, que você vai ser orientado. E se comprar o óculos completo comigo, eu bonifico o meu exame. Ah, entendi. Entende essa história? Se não fizer o óculos com você, vai pagar o exame. Se é dele, fizer... É de direito. Isso. Então já começa por E aí. se fizer existe um o valor, óculos, tá bem? aí você não cobra o exame. Isso, é importante. Isso aí é legal. Isso é bem eu bacana. acho que é limpo, é justo. Uhum. Né? É, porque eu estudei. justo. Eu estudei, então Sim, não, existe um preço. né? Então o exame grátis assim, nas minhas lojas não existe. Nem tá? relógio trabalha de graça. Que o pessoal Não, fala, relógio exatamente. relógio que trabalha de graça. Não, você tem que Não, colocar bateria ou tem que dar corda. Os Exatamente. antigos tinha que dar corda. Você sabe que eu vim do ramo relojoeiro também, né? Meu pai teve ótica, relojoaria e joalheria. Ah, é? É, exatamente. Eu venho dessa história, né? Então você sabe que eles não trabalham de graça. Não trabalham de graça. Aquele tinha que dar tinha o de balanço, né? O automático, mas você tinha que balançar. Uma corda ou o quartz, que é a bateria, né? É isso aí. Você tinha que balançar. Ou esses de hoje, smartwatch, que você tem que colocar para carregar durante a noite, né? Então você até tem o solar. O solar também você tem que... Senão não funciona. Não é de graça. Muito bem. Aproveitando que você falou que teu pai tinha relojoaria, tudo, e você é empresário, você tem as duas óticas, sim. E eu fiquei, assim, você tinha falado pra gente antes, né? Você tem há muito tempo isso daí, você tá nesse ramo há muito tempo. Então, conta um pouco pra gente, há quanto tempo que você tá nesse ramo, quanto tempo você vive a ótica, né? Sim. Eu gosto dessa história de levar o nome do meu pai e a minha mãe adiante, né? Então, nem todas as empresas familiares dão certo, né? A gente sabe disso. São cases que têm cases de sucesso e outros não, né? Uhum. Mas eu nasci dentro da ótica. O meu pai, ele é vivo, meu pai e minha mãe, e ele tem uma história do ótico prático. Uhum. Então, lá nos primórdios, não existiam cursos de ótica, tal como existem hoje universidades, isso não existia. Né? As lentes eram em cristal, hoje nós usamos o orgânico, né? Não tinha computador, era tudo na mão, e tudo analógico e tal, né? Hoje nós temos o digital. Mas nasci, eu tenho alguns amigos que falam assim, o Arthur nasceu dentro de um bloco de lentes, né? Porque a lente fininha que vocês conhecem, ela é um bloco, é um tijolo assim, ó. E depois ela é usinada, trabalhada. O que gera grau numa lente são microcurvas, que a gente chama de surfaçagem. Vem de surf. Olha que legal. Olha que legal. Ó, são vários tipos de granas de lixa que surfaça isso é tudo máquina que faz. Com moldes que faz o seu grau, o grau do João, da Maria. Isso é tudo máquina que faz. Você coloca lá os hoje parâmetros, a máquina faz. Sim, tudo computadorizado. Sim. Mas a história, né, da minha história, depois a história do empresariado. Nasci numa ótica, chamava-se Ótica Avenida, foi a primeira ótica. Essa ótica foi de um médico oftalmo, ele já muito senhorzinho, e o meu pai jovem, junto de um amigo, que tinha o curso de ótica, isso talvez foi na década de 60, eu não lembro. 60, porque eles teriam 65 anos de ótica, mais ou menos, hoje. E eles compraram essa primeira ótica. E eles... Ficava onde essa? Avenida Itaberaba. Ah, na Itaberaba. Para quem tá vendo em outro local, a gente tá falando de São Paulo, cidade de São Paulo, Zona Norte. Zona Norte. Bairro da Freguesia do Ó, um bairro antigo tal como é Moca, né? E tal, né? Tem muita festividade lá. E, então, o que acontece? Eu nasci ali e cresci vendo relógios, relojoeiro. Meu pai ensinou relojoaria para um relojoeiro que trabalhou para mim até pouco tempo. Ah, é? Trabalhou, ele ficou doentinho, meio pandemia, ele tá vivo, tá bem. Mas ele me levava na escola, por exemplo. Tem uma história bacana, né? O meu relojoeiro me levava na escola. Que legal. Cresci em meio a joias, eu vi muito ouro, muita prata, ouro amarelo, ouro branco, ouro vermelho, né? Que hoje usa muito rosé. Eu fui office boy. Com 12 anos, eu fui office boy das Óticas Avenida, né?
Para quem não sabe o que é office boy, porque a gente tá falando de coisa, né? Que era... trabalhava na rua, né? Ficava levando as coisas, tinha que levar aqui, tinha que levar lá. É o motoboy. É o motoboy. Só que nós não tínhamos a moto, só que é de ônibus, né? E, na verdade, era o emprego que tinha pro jovem, não é verdade? Sim, Não existia o jovem aprendiz. Sim. Era possível trabalhar até meio período. Sim. Hoje não é permitido mais, né? Não. Eu acho uma pena isso. Então, com 12, e que também não é permitido trabalhar, é só após os 16 anos, 14 é jovem aprendiz. 14 é jovem aprendiz, verdade. 16 anos pode trabalhar mesmo. Isso. Então, eu com 12 anos, eu ficava falando, pai, deixa eu trabalhar. Eu queria ter meu dinheirinho, né? Uhum. E eu comecei a ser office boy, eu pegava o ônibus, ia até o centro da cidade, buscar lentes dos óculos nos distribuidores. Então, por exemplo, você foi lá, precisa de 1 grau. Então, comprava-se um par de lente, pedia-se por telefone, encomendava, o office boy ia lá buscar. Né? Aí, peças de relógio também, eu ia buscar em fornituras. Eu vim entender o que é uma fornitura. Fornitura é um lugar que vende peças para relógios, instrumentos de máquina para ourives, porque eu também venho dessa rama de joalheria, e até o garimpeiro. Eu lembro que ao office boy eu via garimpeiro, pessoas com dente tudo de ouro, eu ficava olhando, eu achava aquilo engraçado. Os caras iam comprar aquelas bacias do garimpo na fornitura, e existe até hoje isso na rua Barão de Paranapiacaba. Olha isso, que legal. Existe isso até hoje. Eu ia nos laboratórios óticos, às vezes, montar alguns óculos que o meu pai não conseguia montar dentro da ótica dele. Exemplo, lentes muito grossas, precisava de máquinas um pouquinho mais evoluídas e tal. E meu pai montava óculos, sim, dentro da ótica, mas nem todos. Então, assim, eu nasci, fui office boy, dos 12 até aproximadamente os meus 18 para 19 anos, eu fui office boy da ótica dele, onde nasceu a Óticas Deville. Então, em 93, o meu pai abriu uma ótica com um sócio que foi meu tio, ele foi meu sócio por 26 anos, ele se aposentou, então hoje eu sou sozinho. Então, a Óticas Deville foi construída pelo Arthur, que sou eu, e o Newton, que é meu tio. Newton Santos, nome de jogador, hein? Nome de jogador. E de onde vem o nome? Um abraço pra ele. Só um parênteses, de onde vem o nome Deville? Vamos lá. O Deville vem porque Vila Santa Maria, que é a primeira unidade minha, bairro do Limão, ali chama-se Vila Santa Maria, bairro do Limão. Então, a minha mãe, meu tio, eles nasceram ali. Então, a priori, assim, que nome vai ser o nome da ótica? Vamos colocar a Ótica da Vila. Porque lá era assim, vamos lá na vila? Na vila onde? Vila Santa Maria, tinha um ponto de final de ônibus e tal. Mas foram pesquisar e já existia a Ótica da Vila, se eu não me engano, não era na Vila Madalena, era num dos bairros aqui de São Paulo, e não podia. Então, como é que ficou? A razão social das Óticas Deville é assim, New Art Ótica. New, em inglês, N-E-W, mas vem do Newton. Pegou o N-I-L do nome Newton. A minha mãe falou assim, por que não coloca New de novo, em inglês, que é o Newton, mas New de novo, e Art, de Arthur, ficou New Art, nova arte, razão social. Mas poderia colocar o Deville, porque a minha mãe é uma graça. A minha mãe tem 75 anos e ela viaja o mundo. Olha que bacana. E ela falou assim, Arthur, legal. na França tem um hotel que chama Deville. Ficou Óticas Deville. Ficou legal. Então tem arte da minha mãe aí, claro, do meu sócio na época também e tal, né? Bacana. Agora, fechando o parênteses, né? Aí pode continuar. Aí você teve teu tio de sócio, teu tio se aposentou. Meu tio, né? O Newton também. O Newton é um cara figura, inteligentíssimo. Primeira formação dele, ciências contábeis. Segunda formação dele, economia. Ele foi professor de matemática em universidades. Depois ele fez a optometria, que é tudo voltado a números, né? Tudo voltado a números. Ele via números. Uma mente brilhante. Né? Então, um cara, assim, aprendi muito com ele. Imagino. E depois fui eu estudar, né? A gente trocava um pouquinho. Um estudo, depois outro estudo e tal. Eu estava com um filho pequeno na época. Quando eu fui fazer a optometria em Mogi das Cruzes, que é uma cidade que eu amo. E eu fiz Brás Cubas, né? A Universidade de Brás Cubas. Lá, um curso magnífico, grandes mestres. Mas a história do empresariado. Então, assim, quando eu fui trabalhar na Ótica Deville, meu pai me deu metade. Metade era do Newton. Ele trabalhava numa grande corporadora, uma empresa grande aí, canadense. E depois de 2 anos, essa empresa fez um corte. E aí, ele incorporou Óticas Deville e eu estava lá. Né? Então, eu saí de office boy a me tornar empresário.
E eu tive que... Porque, Isso assim, com na verdade, que idade que você eu virou tava empresário? com 19 anos, 18 para 19 Olha anos. isso. Mas eu tinha um know-how de prática de ter Sim. trabalhado ao lado do meu pai, porque eu falo assim, o office boy conhecia tudo. Eu conhecia mais coisas, mais pessoas, mais itens que o meu pai, porque eu ia nas empresas. Tava sempre saindo, né? Sempre. Então eu via tudo, né? Mas isso me trouxe um crescimento muito grande. Legal. Para você ter ideia, eu fui fazer o curso no Senac, o curso técnico aqui em São Paulo, de ótica, alguém que quiser, ó, curso fazendo propaganda aqui do Senac, né, Tiradentes e tal. O que é bom a gente fala. É verdade. E eu devia ter, acho que 19 para 20 anos. E lá eu tive a oportunidade de estudar com grandes mestres e grandes pessoas do setor óptico. Só para você ter ideia, o meu pai, ele vendia muita lente cristal. A história da ótica surgiu da lente cristal, chama Cristal Crown. Esse é o nome que se dá. Só que eu estudando lá no Senac, com pessoas que tinham ótica, por exemplo, em Moema, Morumbi, lá não se vendia mais cristal. Vendia-se lentes orgânicas, a lente em acrílico. Sim. Olha que interessante isso. E foi aí que eu comecei a migrar as óticas Deville, depois a ótica Avenida, porque eu até então eu já tinha a minha, né? Mas eu fui levando esse know-how. Então lá no bairro a gente vendia lente em cristal, que o cristal é ótimo, como lucidez, né? Assim, um material que tem, a luz passa, magnífico, mas é muito pesado. Pode machucar num acidente e tal. E estava caindo por terra a história do vidro. A gente vive a era do plástico hoje, tá? Do orgânico. E aí eu comecei a trazer a lente orgânica para as óticas Deville. Algo interessante que em 93, por exemplo, antirreflexo, pouco se falava, ninguém sabia o que era isso. É verdade. E eu fui dando upgrade no nosso atendimento técnico, né? Eu e o meu sócio, ele já tinha estudado mais ótica que eu vinha da prática. Eu estava estudando ainda. Mas foi uma somatória bacana, onde a gente conseguiu, falando como empresário, a gente deu um upgrade de ticket da nossa loja, porque a gente começou a trazer novidades. Sim. E esse é o papel da ótica. Você vai lá procurar um óculos, tá? Mas eu trouxe aqui, por exemplo, para você ver, não sei se agora é o momento, algumas lentes para falar. A gente vai mostrar depois que eu te der o livro que está aqui esperando para ser dado para você. Perfeito. Que eu ia te dar no começo, mas eu tô no seu com, tempo aí. Com a minha boa memória, eu esqueci de trazer os livros para cá. Então, eu vou te dar um livro escrito por mim, que ele é ficção e romance. Que chama A Sombra da Alma, só mostrar para a câmera um pouquinho, né? Para fazer o merchandising. Sim, claro. E vai pro nosso Instagram também, viu? Legal, vai bacana. Olha. Bacana. Obrigado. Legal. Obrigado pelo presente. Depois você me dá Obrigado pelo Depois você me dá um feedback do que você achou. Eu leio, tá? Legal. Eu já ganhei, Cláudio, o livro da Cláudia Tenório, que é sensacional, a história dela. Bacana. Eu também ganhei o livro de uma escritora cliente minha, que ela tem uma história sensacional também. Então, e ganhei agora recentemente um outro livro de uma cliente que mudou do bairro, está morando em Vinhedo. A Simone Aguiar, ela foi adotada por uma família que eu amo muito. Ela é uma filha adotada. E ela resolveu contar a história dela, mas com muito amor. Sim. Sensacional também. Legal, bacana. Obrigado. Imagina. A partir de agora a gente virou amigo, né? Então sim. Eu vou ler, a gente vai falando, né? Vai me falando. Vou fazer seus óculos. Você vai. E vai dando os feedbacks também, né? Tem coisas assim que a gente só vê depois que a gente está usando, né? Por exemplo, esse meu óculos aqui. Se você olhar de perto, ele tem um gancho. Sim. Isso daqui engancha em tudo que é lugar. É um clips. Então assim... É pra encaixar dentro do terno? Pois é. Então assim, na hora que eu comprei, eu achei ele bonito, eu coloquei no rosto e tal. Ninguém me falou, olha, quando você passar na tua área de serviço e tiver roupa no varal, você vai ficar preso ali. Não falaram isso? Não falaram. Isso. E toda hora. E com a minha memória boa, eu esqueço. E assim, eu tenho aquela memória de 1 segundo. Eu saio, volto e fico preso de novo. Tá. Às vezes assim. Então, eu jamais vou pegar um óculos que tem esse gancho de novo. Jamais vou pegar. Né? Então, por exemplo, se eu fosse lá, provavelmente você ia me falar disso daqui e tal. Toma cuidado. Você sabe que esse casting, né, a escolha do produto para ser vendido lá nas óticas Deville, passa pelo meu crivo. Então, assim, eu tenho que analisar isso. Então, por exemplo, eu não estou falando que é feio, modelo, pelo contrário, o frontal dele é um frontal masculino. Eu acho ele bonito, usado, eu gostei pra caramba desse óculos. Mas é o tipo de produto que ele pode me trazer um problema. Sim. Né? Eu fico imaginando esses seus óculos na época das máscaras. Deu problema. Até hoje. Mas o óculos está aqui, a máscara está aqui. Enrosca. Sim. A máscara e os óculos enroscavam no cinto de segurança.
O que clientes meus quebraram o óculos na época de máscara e com cinto de segurança, porque enroscava tudo. Então a gente tem que ter... É que esse óculos é de titânio, então ele já sobreviveu a muita coisa. Ele é mais resistente. Ele é mais resistente, mas assim, eu viro e mexo, eu engancho lá nas roupas no varal e me puxa assim pra trás. Tomar cuidado, porque gera um acidente. Eu já me machuquei, já machucou o nariz aqui. Né? Então a gente tem que tomar cuidado. Aí eu fico pensando, por que alguém inventou um gancho aqui? Né? O óculos esportivo, ele tem um pouco dessa pegada, né? Um desenho um pouco mais radical e tal. Mas deixa eu até mostrar na câmera aqui, né? Mostrar nessa câmera aqui para o pessoal ver de perto. Não sei se está dando, acho que está dando para ver. Parece um anzol, né? É um anzol. Não é verdade? Parece um anzol. Na hora eu achei bonito. Você é pescador? Até posso pescar, mas não vai ser com óculos. Acho que essa câmera aqui, ó. É melhor aquela? Mas dá para ver aí? A resolução é melhor, acho. Olha, ele faz assim, ó, né? Dá uma volta, é verdade, ó, olhando daqui parece mesmo um anzol mesmo. Só que, pelo amor de Deus, né? Então, não é funcional. Não. É aí que tá. Não. Então, tá. E eu vou te falar uma coisa. Custou o olho da cara. Eu tive que tirar um dos olhos para poder comprar esse óculos. Às vezes acontece. E é engraçado, porque a estética, você vai pela estética, não, ficou lindo, maravilhoso. Aconteceu comigo no óculos de sol. Né? Ficou lindo, maravilhoso. Só que quando você estava comentando, né? Às vezes aqui ele não dava acho que pelo formato do meu rosto, ficava horrível, totalmente desconfortável. Ele era lindo. Você olhava no espelho, nossa, é esse que eu vou levar. Aí coloquei, putz, não, fica ruim, porque aí você perdia assim um pouco da visão, ficava horrível. Então não é só estética. A gente tem que tomar o cuidado. Então assim, hoje nós estamos trazendo informação para você ou não errar, ou minimizar os erros. Né? Sim. Então, por exemplo, o cílio batendo na lente. Então, por exemplo, eu não vou ofertar uma armação para você. Por exemplo, se eu então, mas tem que observar isso. Quem tem que observar isso? O consultor. Você não chega lá já fala assim, olha, eu tenho cílios grandes, nariz fino e problema de altura de... Gente, não é assim, mas o consultor é quem olha você. Eu sou o observador. Né? Então, por exemplo, a gente nota que nessas armações aqui em acetato, esse fabricante aqui eu gosto muito porque ele pensa nisso. Por mais que essa ponte pareça larga, mas ele tem uma aba aqui atrás que apoia vários tipos de septo nasal. Mas mesmo assim, o que acontece? Esse tipo de armação, às vezes ele assenta um pouquinho mais e ele pode pegar nos cílios. Pode pegar. Então, eu preciso olhar. Então, eu preciso sair de trás do balcão e também olhar aquele perfil. Lembra que eu disse? Eu preciso olhar, gente. Tem que olhar. Preciso olhar. Aí deixa eu ver se eu trouxe aqui. Não dá impressão, quando você está fazendo isso daí, será que alguma pessoa não tem impressão que você está querendo empurrar um outro óculos mais caro, alguma coisa, outra armação? Eu acho que o atendimento do consultor, ele é tão leve. Porque, veja bem, se você quer vender, a pessoa percebe também. Por que eu não sei falar sobre isso? Lá nas óticas, eu treino todos os meus colaboradores. Eu não vendo ticket. Eu vendo saúde ocular. Eu gostei da frase. Muito boa. Eu gostei da frase. Então, se você comprar uma lente de R$380 comigo e uma lente de R$5.000 comigo, é isso que te atende? É aí que está a pergunta. É isso que te atende? É isso que é importante. E hoje, grandes fabricantes têm feito lavagem cerebral com road shows, levam óticas e colaboradores e fazem road shows. Pode fazer uma brincadeira aqui? Pode. Você lembra daquele chocolatinho, o batom? Uma delícia, né? Sim, tinha uma propaganda que ficava assim, tipo, te hipnotizando. Compre batom, compre batom. Nossa, compre verdade. Então, assim, compre isso. Isso aqui é isso, lavagem cerebral. Olha, venda uma lente de R$5.000 e leve a segunda. Você falou isso pra mim já. Sim. Leve a segunda aqui. Gente, mas será que é isso? Eu tô indo atrás do segundo, eu tô indo atrás do que me atende. Exatamente. Você tem que ir atrás do que te atende. Só para você ver como o setor de áreas de lente de contato é mais sério do que o de fabricante de óculos, de lentes. Isso não existe no setor de lentes de contato. É um lado clínico. Você não vai fazer catarata onde o médico oftalmo coloca uma lente intraocular e ele fala assim, eu vou te cobrar R$3.000 em cada lente, mas você tem direito a um par daqui 5 anos. Tá? Já estou colocando aqui. Tá? Então, gente,
O que está acontecendo? Que é uma coisa bem mais séria. Lente de O contato que pode está causar acontecendo? cegueira, inclusive, né? Não é? Deixa eu te fazer uma pergunta, já que você entrou nisso, antes de você mostrar, a gente tem tempo à vontade aqui, Não, tá? eu Não se preocupa com o para tempo. vocês hoje. A partir de que idade uma criança pode começar a usar lente de contato, na tua opinião? Minha opinião, como profissional da área de lente de contato que eu amo, eu cuido de crianças a partir de 7 a 8 anos. Aí não tem problema. Então, vamos lá. Posso contar um caso? Pode. Tem um menininho que eu cuidei dele desde os 3 anos, alta hipermetropia, ou seja, a hipermetropia é uma lente grossa que aumenta os olhos. Ele usava 8 graus. E aí, eu não trouxe aqui, mas ele usava uma armação que eu recomendava, é uma armação que você dobra, tal, porque ele quebrava muito óculos. E é o seguinte, o pai, ele ama futebol e ele jogava como goleiro. É uma bolada de E aí, ele quebrava óculos sempre. E toda vez que eles iam na ótica, a família, o pai e a mãe brigavam lá, porque era caro. O óculos dele não era barato. Não era um óculos de lente barato. 8 graus, eu tinha que mandar fazer as lentes dele, afinar as lentes dele, a armação dele. Tá. O que aconteceu? Então, na verdade, nessa época eu não era optometrista e vinha a receita de fora para mim. Tá bem? Eu fiz os óculos dele durante um período e quando ele chegou, ele tinha 8 anos, mas quando ele passou a ter em torno de 10, eu já estava formado optometrista. Mas eu já era contatólogo, outro nominho para vocês aí, ó. Contatólogo, especialista em lentes de contato, clínico, tá? Mais um nome que eu vou esquecer daqui tá 5 minutos. Ó, no final você vai falar todos os nomes, tá bom? Não, os trava-língua. Eu já vou ter dificuldade de lembrar teu sobrenome. Até agora eu lembro que é Godoy. Eu te lembro. Eu vou vir com um crachá da próxima vez aqui, ó. Uma identificação, a gente ajuda, né? A gente tem que trazer alguém aqui também que trate memória. Eu acho que é bem promissor isso, hein? Vai ser bem funcional. Aí o que aconteceu? O memorálogo. Olha que legal, né? A gente prestar atenção no nosso cliente. Ele disse para mim, o garotinho, hein? Ele disse, nesse período lá, eu trato desde os 8, ele devia estar com uns 10 para 11 anos, quebrou os óculos, ele com a mãe, e ele falou assim pro pai, pai, eu sem óculos, eu enxergo ali. Ele estava lá dentro da minha ótica. Quando eu tiro os óculos, eu também enxergo. Veja bem, tá? Eu estou falando que ele usava 8 graus de hipermetropia. Aí isso me acendeu uma luz e eu falei assim, bate um papo com a médica, não sei, no caso era uma médica oftalmo, porque ele vem do histórico de estrabismo, mas vê se ela consegue começar a recuar esse grau, tá bem? Eu como optometrista, e o optometrista também, quando se especializa, pode cuidar com terapia visual de estrabismo, tá bem? E quando não, vai para o médico oftalmo e faz a cirurgia, tá? Então existem os dois processos, tá? E aí eu falei, eles foram, ela não deu atenção, eles vieram e acendeu essa luz. Falou, poxa, ele fala que enxerga sem óculos e a gente faz um óculos para ele de 8 graus? Como assim? Pedi a liberdade. Então, aí entra o meu trabalho. Não estou passando por cima do trabalho de ninguém. Ah, não, aí sim. Vamos lá. Com certeza. Vamos ver. Coloquei os 8 graus, qualifiquei, quantifiquei o olho dele, vi até onde ele enxergava na tabela de Snellen, que chama tabela de Snellen, aquelas letrinhas, tá bem? Mais um nome pra gente decorar. Eu não vou conseguir falar todos no final. Vai ser impossível. Sensacional. Eu vou falar outros nomes, tá bom? Mais fácil. Né? E aí, com 8 graus. Fui recuando. Recuei 1 grau, fui para 7. Ele falou assim, eu enxergo. Recuei para 6. Ele falou, eu enxergo e melhora. Quer dizer, ele não tinha 8 graus. Então, o que acontece? Não, veja bem, o hipermétrope é assim. Ele tem o globo ocular, que é o olho no sentido antero-posterior. O que é antero-posterior? Da frente para trás, você estudou medicina da veterinária, sabe o que é isso? Da frente para trás, nesse sentido de eixo axial. O layout do globo ocular hipermétrope, ele é menor do que um olho normal.
Ele não cresceu a totalidade ainda. Ah, tá. Tá bem? Aham. O que é o míope? Só para deixar aqui registrado. O míope é o globo ocular maior. Já passou. Entendi. E esse globo ocular não vai diminuir. Uhum. Mas o globo ocular do hipermétrope pode crescer. Ah, olha. Foi desenvolvendo, logo diminuiu aquela medida da refração. Ok? Uhum. Tá. Então, mas por que eu tô falando isso? Você falou da lente de contato, né? Sim. Então tá, aí descobrimos que ele enxergava com 5. Olha, 5 graus. Então eu saí de 8 para 5. Caramba. já melhorou um É, monte. uma a bela vida do diferença, moleque. né? Poxa. Diminuiu o peso da lente dele, a Sim. estética do olho dele, O valor, provavelmente. valor também, né? e o Caramba. resultado dele enxergar. Então Sim. foi um caso. Não. Então cada caso é um caso. Uhum. Cada olho tem uma história. Esse é o meu slogan. Cada olho tem uma história, Uhum. tá? Tá. E aí os pais falam assim, pô, Arthur, mas a gente não tá aguentando mais fazer óculos, cara. Eu falei, tudo bem. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos adaptar a lente de contato nele. E se vocês verem que o resultado é bom, eu preciso ensinar vocês dois a tirar e colocar a lente de contato dele. Uhum. Não vai deixar de fazer óculos. Vocês fazem um óculos, vocês vão gastar agora, mas eu vou ensinar, eu vou fazer esse investimento em vocês. Vou dar a lente de contato para vocês. Tá bem? Porque se a gente vê que deu certo, lá na frente você já não precisa mais ficar gastando com óculos. Não que não seja necessário. O óculos se torna um plano B para você não usar a lente de contato o dia inteiro. Uhum. Tá bem? Certo. Bom, feito isso, eu resolvi o problema do garoto. Ele tinha a fenda palpebral um pouquinho fechada, quer dizer, o espaço entre uma pálpebra e outra, ele era jovem, pequeno, mas eu adaptei a lente, ensinei ele clinicamente, ensinei o pai e a mãe, Uhum. e o pai e a mãe ensinou o professor de futebol. Olha que legal. Olha quantas pessoas envolvidas. Sim. Porque ele ia jogar bola. E aí podia ter que tirar, né? Mas eu tive... Então foi assim, foi um combinado, mas funciona. Foi um time. Foi um time. Foi um time. Funcionou. Esse menino usa lente de contato até hoje. Então é assim, E só mudou a vida do para moleque, né? fazer... Mudou a vida Eu gosto de dele. provocar, tá bem? Aham. Você me perguntou a partir de quando, de que idade, de que era Aham. se pode usar a lente de contato. Desde que nasce. Ô, doido. Vamos lá. Uma criança nasce com um problema nos olhos, com uma alta miopia, Uhum. exemplo, uma alta miopia, já é... Porque da mesma forma que é feito o teste do pezinho, é possível fazer teste do olhinho, Que não é feito, praticamente. mas é lei, Ah, agora é lei? Porque não era, tem né? que ser feito, tá? Aham. Então o que acontece? Detectou que existe necessidade da refração. Para você entender a importância dos olhos, isso desde que você nasce. Se você não faz a correção do grau dos seus olhos, Uhum. a imagem não chega corretamente à retina. A retina é um tecido nervoso. E toda a parte para trás da retina para trás é parte sensorial e Uhum. motor. Parte de dentro dos olhos, parte óptica. Nós temos lentes naturais. Uhum. Chegou na retina, parte sensorial. Quando você nasce, toda essa parte sensorial que vai até o cérebro, vai até o córtex visual, por Uhum. intermédio do nervo óptico, quiasma óptico, não está tudo formado. Então, se eu não oferto a imagem correta a esse olho desse recém-nascido, esse olho cresce não ofertando imagem ao cérebro, e o cérebro esquece dos olhos e possivelmente esse indivíduo terá problemas. Entendi. Então, existe Não tem o casos desenvolvimento terapêuticos, sim, normal, né? logo em Não vai ter no RN. desenvolvimento. Existe. Eu já Olha. vi isso. Sabia, não. Eu já vi isso na Interessante. universidade. Então, assim, chegam casos pra gente entender tudo isso. Coisa maluca, né? É. E a gente Interessante. achando que era só ir lá, medir o É. grau e sair. Põe Então, o lente de óculos E ver a contato. pressão, né? Porque É. depois de uma Lente de certa contato. idade você mede a pressão Precisa sempre. fazer uma análise Aham. de curva de córnea, fenda palpebral, teste de Schimmer. Mais um nome, hein? Olha aí. Teste de Nosso Schimmer. repertório Tá aqui já brincando acabou. comigo, já chega. acabou. Não. O meu dicionário que é tem o uma página teste só, de não dá pra Schimmer? colocar tanta coisa. Nós vamos qualificar sua lágrima. Esse daí eu sei. Eu só Você tô tem brincando. lágrima? A gente faz em cachorro. Isso. É necessário, Uhum. porque o usuário de lente de contato precisa ter qualidade de lágrima. Uhum. E se não tem, pode usar? Pode. Mas aí a gente também vai orientar o recurso da lágrima artificial. Tá bem?
Que aí tem a ver com lubrificação ou não? Lubrificação. A nossa lágrima, ela é composta de gordura, proteínas, né? Então, por exemplo, eu tenho falta de qualidade na lágrima. O meu olho é mais seco e mais gorduroso. Para lente de contato é horrível isso. Então você compra uma lente de contato novinha, mas você tem uma lágrima gordurosa. O que você tem na sua lente de contato? Ela é esponja? Gordura? Né? Então a vida útil dessa lente de contato para esse indivíduo é pequena. Né? Então assim, aí a pessoa fala assim, mas a sua lente é ruim. Não é. Tem que entender clinicamente toda essa história. Cada indivíduo é um indivíduo. Exatamente. É por isso que chama indivíduo. Exatamente. Né? É individual. Personalité. Interessante. Mostra pra gente aí o que você trouxe. Bom, vamos lá. Eu quero brincar um pouquinho. Esse óculos aqui é do Eric Johnson. De quem? Do Eric Johnson. Amigo. Abraço, Eric Johnson. Que legal. Semana que vem estou entregando alguns óculos para ele, né? E eu faço os óculos do Eric. O Eric é um querido. Tá escrito Eric Johnson. A pessoa tem a assinatura dele. Bacana. Exatamente, né? Legal. Eu faço os óculos da Cláudia Tenório também, tudo com assinatura. E quem quiser assinatura nos seus óculos, eu consigo fazer assinatura tanto nas hastes como nas lentes. Eu vou querer. Tá? Mas legal. Arthur, vai ficar aparecendo meu nome nas lentes. Eu coloco as iniciais e a gente chama de... É uma marcação indelével. Ó, mais um nome. Indelével. Brincadeira. Tá ficando difícil, né? Próxima vez a gente tem que trazer alguém que fale português. Você não vai me chamar mais, né, galera? Tem que falar português, não pode falar. Mas olha que legal. Eu mostrei pra vocês também aqui, ó. Essa aqui é uma lente Night Drive. Olha que bacana. Pouco usada pelo brasileiro. Que até tinha propaganda na TV de uma equivalente a essa, né? Pouco usada pelo brasileiro, o americano sempre usou isso, mas era voltada um pouco aos snipers ou ao exército, seja americano, israelense. Gente, recurso ótico. Por exemplo, hoje os esportistas, né, os bikers, ou mesmo quem anda de motocicleta, ou quem faz um rally, à noite, precisa disso. Dá uma olhadinha, vê como clareia. Que interessante. Olha que interessante. Que legal. Notou? Que legal. Que ele dá uma amplitude, ele clareia em torno de 20% a 30%. Mas qual que é a física disso? É filtro. Ele filtra a luz azul. Então, parece ele filtra a luz azul. Exatamente. Então ainda ajuda no olho e ajuda... E lembrando, tá? As lentes oftálmicas, que a gente dá o nome de lente oftálmica, tá bem? Toda lente de prescrição é uma lente oftálmica. As lentes da ótica devida é assim, ó. O que é importante, vocês tomarem cuidado. Eu vou falar sobre o computador agora. Ó, esse televisor, para que ele tenha qualidade, ele é digital e ele tem que ter megapixel. Você vê que nós temos aqui, bem quebradinho aqui assim, ó. Tem lugar que você vê bem... Se não tiver uma totalidade de megapixel, você não tem qualidade digital. Sim. Tá bom? Tá? Okay. Bom, e para que tenha essa qualidade de megapixel, para que dê qualidade de imagem, é necessário muita luz azul. A luz azul violeta artificial. Que é o que tem muito no celular. Eletroeletrônicos. Vivemos na era do eletroeletrônico. Sim. Deixa eu ver aqui, ó. LED, lâmpada LED... monitor, smartphone, farol de xenon e outros. Tudo tem a composição da luz azul artificial. Sim. Que está ao lado do ultravioleta. A gente nasce ouvindo que o ultravioleta faz mal. Não é verdade? Existe o ultravioleta A, B e C. Tá? Então, ele faz mal. Tá, e aí você passa um protetor solar, ó. Resolveu? Né? Esquece do protetor no O shampoo de cabelo nosso tem UV, ó. Sensacional. O protetor labial tem UV? Sensacional. Né? E os olhos? O sol que toca a sua pele, toca os seus olhos. Não é verdade? Tá. Então, existem as lentes transitions. Perdão. Vocês vão se perguntar, as pessoas, a gente não vê, né? O que é o ultravioleta? Eu tô com uma lâmpada artificial aqui que emite ultravioleta, tá bem? Legal. Olha isso aqui, galera. Nossa. Caramba. Eu emiti ultravioleta e essa lente é uma lente transition. Então, ela só escurece, ela tá te protegendo. Esse queimado aqui, na verdade, é o ato dos cristais que estão agitados por conta do efeito do ultravioleta e ela escurece para você ter aquele conforto visual. Então, tá sendo filtrado.
Então eu quis mostrar, porque a gente faz assim, tá indo ultravioleta direto no meu olho. Gente, não, vamos filtrar isso aí. Vamos filtrar. Tá aqui, ó. Eu tô escurecendo. Não tá queimando de fogo, nada. Só tem esse ato aqui, ó. E depois ela volta ao normal. Ela volta. É uma lente inteligente. A lente Transitions, fala de transição, ela é uma lente inteligente. Ela é a lente que mais escurece e a que mais clareia e deixa mais transparente. E essa daí dá para fazer multifocal? Dá para fazer. Eu uso Transitions em fazer multifocal. Entendi. Olha que legal. É uma sacada também. Às vezes você não quer um óculos de sol. Faz uma lente Transitions, ela é inteligente. Bacana. E tem marrom, cinza, verde... tem os coloridos também. Porque antigamente era só cinza, né? Só cinza. Hoje não. Tem um leque gigante de cores. Tá? Que bacana. A ótica tá um universo lindo. Legal. Eu gosto, porque essa consultoria, quando a gente fala de consultor, a ótica, ela tá investindo em moda. Claro, associando a necessidade. Olha que bacana. Eu conheço gente que tem vários óculos. Sim. Um para cada roupa. Né? Um para cada, por exemplo, vai sair à noite é um óculos, vai trabalhar é outro. O Eric Johnson é um. O Jô Soares era icônico. Jô Soares. Sim. Né? Gabi, Marília e Gabriela, quem fazia os óculos da Gabi era um amigo. Bom, o mais icônico de todos era o Tom John, né? É o Tom John. Ele exatamente. Mas ele ama óculos. Ama, e ele fazia. E temos muitos brasileiros, temos outros artistas, extravagantes, né? Muito legal. O que é legal, eu vou fazer aqui, ó, que é branco, só para vocês entenderem um pouquinho. Talvez lá na câmera não consiga aparecer, mas eu posso fazer, vamos tentar. Se vocês notarem, olha a incidência dessa luz azul, tá bem? Tá. Essa aqui é uma lente transparente, com antirreflexo e com filtro azul na massa. O que aconteceu? Vamos tentar fazer para a câmera. Vamos. Vira, que eu faz faço? aqui, ó, faz assim, virado para lá, o pessoal consegue ver. Ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Você tem luz azul, bastante luz azul, né? Tá bem? Faz o seguinte, você entra com a lente. Tá? Então, vamos fazer aqui, né, nesse óculos. Faz de conta que nós estamos colocando... Você sabia que um óculos sem lentes é armação? É uma piada de ótica, tá? Armação. Entendi. Eu olhando óculos, vamos pôr a lente aqui. Um óculos sem lente, cuidado. Eu prestando atenção. É armação. Pessoal, eu não vou voltar aqui nunca mais. Vai sim. Brincadeira. Dá uma olhadinha aqui, ó. A luz azul dos nossos eletroeletrônicos. E como descobrir essa luz azul do eletroeletrônico? Agora vamos entrar com a lente aqui, ó. Pode entrar. Olha isso. Eu filtro 90%, em torno de 80% a 90%. Você vai colocar aqui por cima. Olha que legal, ó. Isso, de novo, ó. Isso, filtrou. Parece que tá fazendo sombra. E por que não filtra tudo? É importante isso, tá? Eu quero falar sobre isso. Senão você não vai enxergar o azul. Eu quero falar sobre isso aí. A luz azul, o sol também emite luz azul. Sim. Então nós estamos falando da luz azul natural e a luz azul artificial. Essa lente, ela filtra a luz azul. Natural e artificial. Só que se eu filtro na totalidade a luz azul, eu vou ter problema com o meu sono. O azul equilibra o sono. Na verdade, você vai ter sono de dia. Entende? Porque você vai produzir melatonina. Entendeu isso? Entendeu a importância de você entender um consultor óptico, se aquilo te atende. Então, assim, nem todo produto cabe para... Então, mas a gente toma esse cuidado. Eu treino no meu time. Eu treino no meu staff. Entendi. Tá e bom? uma coisa, eu peguei essa lente e achei ela extremamente leve. Leve. Parece que você nem está segurando alguma coisa. Orgânico, é a resina. Essa aqui é uma resina especial que a gente chama de 1.61. Então, quando a gente... Vamos supor que uma pessoa seja míope de 5 graus. Se eu faço ela na resina de acrílico, que a gente nem recomenda, só estou dando um exemplo, tá bom? Ela fica muito grossa. Sim. Então, eu tenho resinas especiais, como é o policarbonato, que até usa assim para fachadas de casa e tal. Também é usado para área oftálmica, de lente oftálmica. Aí tem a resina 1.61, 1.67 e 1.74. Então, quanto maior é o índice de refração desse material, eu consigo afinar mais. Entendi. Então, por exemplo, eu consigo afinar 50%
de uma lente no acrílico para uma lente 1.67, por exemplo. 50% é muita coisa. Aonde a gente entra com a estética. Vivemos uma era das armações grandes, isso. Aí eu preciso tomar cuidado. Então, quer uma armação grande? Então, mas aí é auto-míope, eu preciso tomar cuidado, eu vou orientar. Então, vamos numa lente 1.74, para poder peso, associar, né? Para poder, claro, ter estética, peso. Porque, querendo ou não, por mais que vivamos na era do orgânico, a lente ainda tem peso. Sim. Né? Então, essa orientação toda é importante. Mas assim, que nem essa armação aqui, eu tô falando mal dela por causa do gancho, mas ela é extremamente leve. Ela é leve, eu sei. Tanto que eu já fiquei procurando meu óculos com óculos. Sim. Eu tava de óculos. Tão leve, né? Uma vez eu entrei no carro, aí lógico que eu tenho que estar na frente dos filhos e da esposa quando faço isso, né? Pra ver a Vergonha piada, ser né? maior. Eu entrei Não no tem carro e graça. falei assim, A piada é nossa, garantida, né? eu tinha ido no banheiro, tinha parado na estrada, ido no banheiro e falei, nossa, esqueci óculos no banheiro. Aí todo mundo começou a rir, aí eu tô de óculos. Veste esse óculos. Esse daí? Só para você ter ideia, ele é um modelo que a gente chama de flutuante. Mas assim, só para você ver, assim, a gente tá brincando de óculos aqui, tá? É um modelo bem feminino e tal, mas ele só é para titânio? saber. Então, é aço, aqui é aço, então existe o titânio e existe o aço. Aqui. Tá? Ele é tão resistente quanto o titânio, também não oxida, ele é mais flexível que o titânio, tá? Sei. Mas você vê que é um óculos que ele some no rosto. Que legal Tá? isso Ele daqui. some no rosto. E aí tem essa versão Então, veja masculina. bem, ele tem masculino, sim. Porque Nossa, aí ele é o céu é o leve. limite. Esse desenho é um desenho Experimenta aí. até mais atual, feminino. Nossa, até de pegar ele é bem mais levinho. E Agora, você faz assim, ele A gente ele faz para entorta. homens, eu tenho inúmeros, né? É que eu não sabia se podia trazer assim mais coisas. Não, assim, claro tal. que podia. E- Próxima mas vez ó, que você como fica voltar, leve, o óculos some. Arthur, próxima vez que você voltar, que você vai voltar. Pô, que legal. Com Poxa, olha certeza. aí. Aí você vai com trazer. esperança. Você arruma esperança no Com ar. certeza. Você vai trazer mais coisas pra gente, Que porque legal. é bem interessante. E então, por exemplo, esse daqui você consegue fazer multifocal. Consegue fazer. Assim. Eu quero deixar aqui essa informação. Óticas Deville consegue fazer multifocal em qualquer armação. Mas eu fui numa ótica e estão falando que minha armação é pequena. Eu faço. Vou te falar Então, por eu quê. queria te perguntar isso. Porque Pode eu falar. uso o recurso de um fabricante alemão que ele projeta lentes para mim. Vai numa ótica, desafio. Se você Legal. falar de óticas topzeiras que Sim. usam o mesmo recurso, Uhum. sim, vai ter e tal, junto de um técnico ótica. Nas óticas aí, prêt-à-porter aí, né, prontas, no bar, que põe bexiguinha lá fora e algodão doce, isso você não tem. Não tem. Então, é possível sim. É possível. Entendi. Porque assim, o primeiro multifocal que eu fiz, falaram, ele tem que ter mais do que 35 milímetros, né? 3 centímetros e meio, Uhum. que não dá, que não sei o quê. Aí eu comprei aquele negócio enorme assim, né? Sim. E eu sempre quis um menor. E pra quem Aí- tem rosto pequeno? Como é que Então, eu faço? pois é. Aquelas senhorinhas que têm rostinho bem pequeno, eu tenho que pois vender é. armação de criança e ela precisa de e aí? multifocal. Como é que eu faço? Eu sempre quis um menor, esse daqui tem 32. Sim. Aí eu experimentei essa armação, gostei, eu falei, mas essa daqui não dá pra mim. Eu tava numa ótica, não era tão boa quanto a Deville, mas era boa. Não acredito. Eu cheguei, essa daqui não dá pra mim, né? Porque eu vou fazer multifocal. Ela falou, claro que dá. Dá pra fazer até menor que isso daí. E esse óculos aqui foi um dos primeiros que eu coloquei no rosto e assim, funcionou 100%. pra Eu mim. gosto dos seus óculos. Funcionou Eu 100%. gosto, eu acho que você Eu só tá não bem. gosto do gancho. Se tivesse um Só jeito esse de gancho tirar que o deixou- gancho aqui, Deixa um pênalti aí, né? se desse pra tirar esse gancho. Porque com certeza, eu tenho certeza que hoje eu vou enganchar de novo lá no varal. Vai. É certeza. Vai ter que tirar o varal. Vai ter que mexer na logística da casa, né? Compre um óculos, tire o varal. Pois é, Eu vou acho ter que isso colocar o bacana. varal em algum lugar que eu não passe. Porque é justo assim, o varal ele fica num lugar que a gente passa para entrar numa dispensa. Tá. Então toda vez que eu vou pegar alguma coisa, eu fico assim. E você não é baixo, né? Então acaba, Não, então, né? Tem sempre isso, pega né? na perna de alguma calça que está pendurada. E apartamento sempre tem coisa pendurada, não tem jeito, né? Não é que nem casa que você coloca aquele monte e sim. depois tira de uma vez. Então eu vou passar lá e fico. Por isso, assim, mais uma vez, né? A importância da escolha. Sim. Você foi até a ótica. Você foi com a intenção de comprar um produto. Uhum. Logo, você tem condição de pagar o produto. Então, Sim. por que eu estou falando de tem condição de pagar o produto? Então, você tem direito de escolha. Mas Verdade. essa escolha, ela vem associada à sua necessidade. E aí o consultor óptico te orienta. Uhum.
Mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Esse óculos, ele pode me trazer um problema X, que é sério. As pessoas, talvez nem todo mundo viu esse gancho dos seus óculos. Que tá pensando, como é que é gancho do óculos, né? E é grande, essa saliência das hastes dos seus óculos são grandes. Foi bem eu projetado. acho, tô falando, o frontal dele eu acho bacana. Então, tá, okay. Mas foi bem projetado para enganchar. Eu não entendi essa história e que realmente, de fato, enrosca ali e te traz um problema sério. Fácil de quebrar. Não, e fácil de machucar. Fácil de machucar. Fácil de machucar. Né? A importância da escolha. Você vê, as armações hoje, elas vêm com mola nas hastes. Olha que legal. Isso aqui é muito bom. Tá? Tem que ter essa flexibilidade. Mesmo uma armação... Perdão, eu tô buscando aqui, não tô vendo. Aqui, ó, metal, mas ela tem mola nas hastes. A outra que eu tinha, essa daqui não tem. Essa daqui não tem porque o titânio, ele é... Então, mas você sabe que esse gancho é a mola. É mesmo. Esse gancho é a mola. Eles fizeram esse sistema, é inovador. Dá um pouco mais de flexibilidade. Ó, esse material de grilamide da HB, ele não abre na totalidade, mas ele é flexível. Ele não vai quebrar, difícil quebrar. Ele não vai quebrar. Difícil quebrar. E esses daí são tão leves quanto a arma de metal. É importante que, claro, aqui nós temos eu acho que deve pesar mais ou menos uns 13 gramas aqui. Eu tenho uma armação que pesa 8 gramas. É muito Inclusive, a marca é 8G. É de um amigo. Tá? 8G. É sensacional. Então, assim... Nossa, 8 gramas é bem, né? De novo, é nada. Os fabricantes pensando, entendendo nichos, né? Então, por exemplo, uma pessoa que é muito míope, eu não posso fazer uma armação grande nunca para ela. Sim. Eu vou ter que pensar nisso, usar um recurso de lente mais fina, uma armação menor, talvez uma 8G, ou armações próprias para míope, porque imagina um indivíduo que ele tem o rosto largo, tá? Mas ele é alto míope. O que tem que ter no mercado? Armações com o frontal pequeno e hastes com a haste comprida para atender a têmpora dele e anatômicas. Sim. Porque, veja bem, ele tem o rosto largo, de novo, rosto largo, mas um alto grau. Eu vou dar exemplos aqui, eu fiz recentemente de um amigo, 18 graus de miopia. 18? Ô louco. Tem mais. Caramba. Então, o que acontece? Eu tenho que fazer uma lente para ele de resina de 1.74, ou highlight, que é o cristal ainda, que existe, ela no 1.8, 1.9, que são especificações para eu poder usar de recursos. Eu uso uma lente própria, uma armação própria para míope, onde ela é menor na frente, mas menor mesmo, que eu digo. Tá? Ou ela é redondinha, ou ela é levemente retangular, pequena. Mas ela tem que ter as hastes compridas e anatômica para poder atender o rosto. Entendi. Né? Então, verdade. Senão vai dar dor de cabeça. Recursos que uma casa de óculos, por isso que eu falo assim, o que é a ótica? A Óticas Deville, ela é uma casa de óculos. Eu preciso ter um número grande de armações para atender sua necessidade. Que a gente escolhe. Eu, pelo menos, fico um tempão escolhendo. Porque, e escolhi claro, com gancho. Associado à estética. Agora, mas lembra que eu falei? Associado à necessidade junto, né? Uma dúvida que eu sempre tenho, né? Como que alguém que tem 18 graus encontra o óculos quando está sem? Ele tem que ter um outro. Olha, piada de ótica. Eu fico sempre pensando, mas assim, é uma brincadeira, mas uma coisa séria. É uma coisa séria, por exemplo, ele tem que sempre colocar óculos no mesmo lugar. Tem que ter uma rotina. Tem que ter rotina, que se ele coloca óculos na cozinha, vai para a sala, ele não encontra mais esse óculos. Toma banho de óculos mesmo. Dorme de óculos, faz parte do corpo. Nossa Senhora, casos como esse, eu gosto, quando possível, eu gosto de entrar com lente de contato também. Então, para casos altos, o ideal é a lente de contato. Eu conheço uma pessoa que tinha não sei quanto que está agora, mas tinha 9 graus, tentou usar a lente de contato, mas tem aflição na hora de colocar. Então, tem muita aflição. Eu gosto de ensinar. Então, muitos casos, assim, por exemplo, eu lembro que uma senhorinha voltou lá na ótica uma vez, porque eu a atendi clinicamente, observei que ela estava com catarata, então eu encerrei meu atendimento ali, a catarata dela estava avançada, mas ela tinha medo de operar. E eu didaticamente ensinei para ela, falei assim, olha,
Tá vendo a parte branca dos olhos que é esclera? Ó, galera, com o dedo limpinho. Eu não vou fazer aqui. Mas é assim, se você olhar, por exemplo, pro seu lado esquerdo e com o seu dedo você tocar a parte branca do olho, não dói. Tá bem? E aí a cirurgia da catarata entram como se fossem microagulhas assim ao lado, próximo da córnea, na região da ora serrata, que é uma região interna. Então entra um sugador e o outro com a lente. Então um suga o cristalino, o outro encaixa a lente, que é tão minúscula a incisão que quando tira praticamente fecha. Bom, aí eu expliquei isso pra ela. Eu não sou médico, hein, gente? Eu conheço as técnicas, tá bem? Aí, passou o tempo, ela voltou lá na ótica. Arthur, fiz minha cirurgia. Tô enxergando tudo. Se não fosse você... Porque ela tinha medo. Tinha medo. Tem muita gente catarata não dói, gente. Você entra lá, 15, 20 minutos, fez a cirurgia. Isso, sabe que tem essa cirurgia? Isso unilateral, cada um olho, depois passa um tempo, outro, Sim, né? porque se dá errado, você perde um só, Exato. Né? Que existe, né? O meu pai teve problema, teve edema de mácula. Pode acontecer tudo. Sim. Pode acontecer. Por e isso... sabe que existe essa cirurgia para cachorro, né? Lógico que se faz. Sim, faz nos cães. Igualzinho. Eu acho o pós-operatório um pouco mais complicado, porque o bicho não para, né? Não tem como parar, mas existe... Vocês dão soninho para ele? Como é que funciona? Como assim, soninho? Eu digo assim, como é que é a anestesia? Eu não trabalho com isso, com essa parte, mas assim, que eu sei, é feita anestesia, né? Quer dizer, uma cirurgia, feita anestesia. Qualquer coisa, qualquer procedimento num animal desse, você tem que anestesiar geral. E aí, feita a cirurgia, depois tem toda aquela rotina de colírios, vários colírios que você tem que ficar fazendo. Mas ele fica acordado. Fica acordado. É igual no humano. O problema, o maior problema, assim, é que ele se agita muito. Então, tem que... Se for um cachorro muito agitado, aí você tem que dar alguma coisa para ele acalmar. Mas medicamento você não pode ficar dando, né? Medicamento seguido, assim. Então, é alguma coisa que é mais complicada, mas se faz em rotina. Hoje é rotina. Tem veterinário que é só oftalmo. Sim, só trabalha com oftalmologia. Exatamente. E bem legal, os equipamentos, assim, eu olho assim, uma amiga minha, ela é oftalma, ela tem os equipamentos lá, eu olho e falo, nossa, isso deve ser caro. E eu vou inventar óculos para os pets. Eu acho um nicho magnífico. Porque os pets hoje, eles vivem melhor que a gente. Vive. Vive. Sim, com certeza. Vive. Tô errado? Né? Eu tô trabalhando, a minha tá em casa. Tá sossegada. Ela tá lá. E se faltar ração, ela late. Se faltar ração, ela começa a latir. Late, reclama. Muito bem. Vamos inventar esse nicho. Óticas Deville Pet. Então. Tem a Beat, né, que é em Ubatuba. Então. Eu vou fazer a Pet. É isso que eu ia te perguntar. Antes, só perguntar, o que são essas cabeças aqui? Eu trouxe meus mascotes aqui. Os mascotes? Que me acompanham, Não perca a cabeça. Legal. Eu trouxe brincando porque, assim, olha que legal. Isso aqui é um óculos esportivo, né? Isso é bonito. É uma máscara, olha que bacana. Para você que pratica esportes, usa o seu capacete de bike, o surf, né? Então, assim, é um óculos, assim, também menos usado no Brasil, mas eu já tenho visto bastante. Eu pratico esportes, né? Então, o meio que eu vivo sempre vejo. Mas o brasileiro deveria brincar mais de óculos. Tenha óculos como um adereço, óculos bom. Que nem eu falei, tem boutique. Tem gente que eu conheço que tem vários óculos. Então assim, o óculos esportivo, que ele é praia, super leve. Uma lente em policarbonato. Deixa eu ver esse óculos. Todo curvado, olha que interessante. Gostei isso. Dele. Muito legal. Esse daqui que eu vou ganhar? Sim. Olha lá, olha que bacana. Você ficou bacana, hein? Olha, faz um pouco de milagre, né? Surfistão, hein? Deixa, não faz um pouco de milagre, gente? Muito legal. Você falou de surf, eu lembrei que você tem um negócio bem legal em Ubatuba, né? Sim, tem. O que você faz lá? Minha paixão, né? Claro que eu sou apaixonado por ótica, a optometria, os olhos, né? É minha paixão. Mas surgiu de uma brincadeira. Meu pai sempre falava assim para mim, Arthur, começa a trazer sua vida para Ubatuba. O que você pensa para frente? Porque ele sabe que eu sempre gostei do mar, eu gostei de surf, cresci em Ubatuba, tenho muitos amigos, tal como aqui em São Paulo tenho amigos, tenho lá, né? Frequento casa lá, assim. E aí um amigo, um pouquinho antes do Natal, um amigo falou assim, Arthur, preciso, lá de Ubatuba, ele é dono de um mercado lá. Ele falou, Arthur, preciso fazer meus óculos e faz o seguinte, me traz algumas armações
para eu escolher, mas, poxa, preciso passar no médico oftalmo aqui em Ubatuba. Mas, cara, demora muito para marcar aqui. Mesmo particular, tem custo. E, às vezes, o Caiçara, ou seja quem for, Ubatuba é um lugar de turismo. Sim. O trânsito que você pega para ir daqui ali ou daqui em Caraguá, de verdade, eles desistem. Sério? A não ser que você tenha moto ou bicicleta. Ah, sim. Eles desistem. Você pega um ônibus do meu bairro que está a 7 quilômetros do centro da cidade, você fica 2 horas. Caramba. Aí é muita coisa. Eu tô falando da necessidade daquele local. Não é? Sim. E aí foi uma brincadeira, de verdade. Meu pai falou, começa a trazer sua vida pra cá. E esse amigo vê meus status, vê o Instagram lá das óticas, tal, não sei o quê, e ele falou assim, Arthur, me traga uns óculos e eu vou marcar a consulta. Quando eu conseguir a consulta, ó, que legal, ele faz isso, quando eu conseguir. Aí eu te ligo, falei, não, faz o seguinte, eu tenho uma clínica portátil. Vou passar o Natal com meu pai, porque meu pai mora em São Paulo, minha mãe também, mas meu pai ama Ubatuba. Ele fica lá há meses, ele gosta. Aí minha mãe sente saudade e manda um WhatsApp, aí ele volta. Não precisa entrar em detalhes. E aí, fui pra lá e chamei. E, na verdade, fiquei Natal com meu pai e tal, não sei o quê, e um dia eu destinei a atender. Falei assim, eu vou atender o pessoal do bairro. Eu tenho parentes em Ubatuba, tenho amigos, como eu disse. Montei meu equipamento dentro do meu quarto, que é uma suíte, graças a Deus, bonita, bacana, com ar-condicionado, tudo isso aqui. Tirei cama, tirei tudo, deixei uma clínica. E eu liguei para esse meu amigo, falei, ó, tô aqui, tô te esperando. Ele falou, tá bom, daqui a pouco tô aí. E mandei mensagem para minha tia, para o outro amigo que é dono de outro mercado, para um outro amigo que pega onda. Cara, só nesse dia veio 12 pessoas. Olha só. Olha. E é gratuito. Gratuito. Eu levo prescrição para as pessoas fazerem óculos. Que bacana gratuito. Isso daí. Eu quero levar o meu nome para lá, então assim... E não é forçando a comprar óculos com você. Não. É gratuito. Tá aqui a sua receita, tá aqui. Tá bom? Bacana E nesse ínterim, uma das moças que passou comigo, ela me chamou no particular depois e falou, olha, eu posso te ajudar. Posso começar a divulgar o seu trabalho aqui? Falei, claro. Então, assim, todo último sábado eu vou para Ubatuba e eu atendo lá gratuitamente a optometria para essa demanda dela. Então, assim, eu estou conseguindo alcançar já bairros ali do lado e eu atendo em torno de 20 a 25 pessoas por sábado. Gente pra caramba que você atende. E eu contei a história para você aqui no bastidor, entendeu? Pessoas que nunca... Ó, eu tô com 49 anos, eu tenho amigos da mesma idade. Pessoas até mais velhas lá, nunca passaram, nunca fizeram um exame de vista. Bacana esse... Uau. É um projeto, né? É um projeto. Bacana esse projeto teu, né? Entende? Super bacana. E aí eu até brinquei com você, que eu falei assim, eles não têm como agradecer, é tão lindo, que eu tenho um amigo que falou assim, você gosta de coco? Ele me trouxe um coco. Aí o outro me deu um peixe. Aí o outro me deu uma jaca. Fome você não passa. Não. Meu pai estava certo. Fome não passa. Então é isso. Eu dei nome, né? Eu acho que a gente tem que dar nome às coisas. Então é Óticas Deville, Beach, Ubatuba, né? Praia, né? E é com muito carinho que eu levo. Legal. É um serviço essencial, né? Essencial. No geral. A visão é essencial. A saúde lógico. Em geral, mas a visão ser humano, o ser humano 90% da informação do ser humano vem pelos olhos. Vem pelos olhos. Exatamente. É um negócio absurdo isso, né? Muito. Então mas, por exemplo, eu vou querer comprar aquele óculos que eu falei para você, da lente polarizada. Quando eu cansar de ficar preso lá na roupa no varal, eu vou trocar esse óculos. Como é que eu vou te encontrar? Muito bem. Muito obrigado por essa oportunidade. Bom, vocês podem me encontrar da seguinte forma. Hoje todo mundo usa Instagram. Instagram é um canal bacana, né? Gostoso, né? Brincar no Instagram, né? Muito legal. Sim. Muito bem. Vocês me encontram 24 horas pelo Instagram. Eu falo isso para os meus... para as pessoas que usufruem das óticas Deville. Por exemplo, adaptei uma lente de contato, ensinei a pessoa, tá todo mundo bonitinho. Tá, eu falo mais esses casos assim, que às vezes a pessoa se enrosca no meio do dia a dia, porque eu não estou na casa dela. Como acho o Arthur?
Instagram. Vai lá no direct. Vai inbox. Uhum. E hoje a gente tem a facilidade de fazer um tutorial, de olhar por Sim. vídeo e tal, não sei o quê. É verdade. Né? Certeza. Então, é o Arthur quem responde 24 Beleza. horas. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu vou lá e vejo e respondo, tá bem? Então, para as Mas- pessoas que se enroscam, Se enrosca na área ótica, com lente de Fica a contato, que dica, se hein? enrosca Não, se literalmente enrosca no na roupa. óculos. Verdade, olha aí. Ele tava de olho nisso. Tava. Muito bem, muito oportuno isso. Qual que é o Instagram? Então vamos lá, é Óticas, com É. S no final, Óticas Deville, que é o Deville Com dois Ls. Ls. Mas a né? gente vai escrever aí embaixo aqui. Isso, Vai também. aparecer Então, embaixo pro pessoal. Óticas Deville, com 2 Ls, oficial. Oficial. Tá, Isso. beleza. Tá bem? bacana. Tá. Isso pelo Instagram. Aham. Tá bem? Temos as nossas unidades. A matriz é na Avenida Deputado Emílio Carlos, Na Zona Norte na de Zona São Norte, Paulo. Tá. próximo da Delegacia 40. Sei. Tá bem? Um ponto de referência, tá? Que número que é lá? É 1199. Então, Tá. ó, Avenida Deputado Emílio Carlos, 1199. Tá. E a filial na Avenida Itaberaba, que é tão conhecida na freguesia do Ó também, Sim. no número 3822. Bacana. Você vai estar lá amanhã? Todos os dias. Em qual delas? Meu chefe fala para eu ir todos os dias trabalhar. Em qual delas que você vai estar? Eu fico pela manhã na unidade da Itaberaba, eu começo lá Aham. às 9 e fico até às 14. Tá, Almoço e chego às 15 na Deputado Emílio Carlos e fico até às 18. entendi. Que talvez eu passe lá amanhã. Amanhã é sábado. É, Perdão, de sábado das 9 às 13. das 9 às Das 13. 9 às 13. Tá, é que se eu for eu vou de Começo o manhã. meu dia às 9 na Itaberaba e quando dá aproximadamente 11 horas eu vou até a unidade Limão e fico até às 13. Ou seja, vou todos os dias nas duas óticas. Entendi. Tá Bom, bem? você Legal, deixa teu legal. WhatsApp aqui comigo depois, eu vou... Maravilha. Eu converso com você para Sensacional. marcar. E Muito bom. foi muito legal. Adorei, Papo muito muito bom, bacana, adorei. muito Foi legal. mesmo. Obrigado. E enriquecedor, né? Enriquecedor. Porque Eu cada só palavra esqueci que a gente- todas as palavras, É, tá? que a gente aprendeu, mas já esqueceu. Agora é minha vez, né? A gente tinha que entrevistar. E aí, lógico que quando você me deixar o WhatsApp, eu vou pedir um desconto. Né? Eu sou Sim, bobo, né? é bom. Isso faz parte do business, né? É, Ei, faz- Desconto Faz sempre parte, bem-vindo. faz parte. Bacana. Gente, a gente Obrigado. acabou de conversar com o Arthur Godoy. Muita coisa ele trouxe pra gente. Ele é aqui, ó, fazendo a propaganda dele, da Óticas Não sei nem se Deville. podia. E eu tô vendo aqui, o Misael deve estar vendo aquele cara que está mais à esquerda aqui, nossa, ele ainda não deu like, ele não deu peteleco, like. ele não se inscreveu, tá só olhando aqui em vez de fazer isso. O que ele tem que Curtam, fazer? pessoal, curtam, compartilhem, sigam a gente, sigam o Ibra Talks, cortes também, que tem muita coisa bacana lá. Bacana, gente. Então eu queria agradecer a tua Obrigado. presença aqui, muito enriquecedor Eu já sigo, mesmo. já dei prazer. já sininho lá, viu? Ó, Oh, bacana. Muito bem, muito Bacana. e já coloquei no meu Instagram e no meu status. Tá? Oh, legal. O meu, Show de bola. O meu Isso é legal. pessoal, tudo tá vendo vocês já também. Bacana, Muito bom, gente. muito bom. A gente se vê no próximo episódio. Até lá.